Finalmente, uma pessoa com lucidez e honestidade. Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Eu não tenho o hábito de ler crítica de críticos, de filmes, séries, etc. Mas aqui surgiu finalmente um crítico de um jornal muito conhecido na Espanha, chamado El País, em que ele detona o Agente Secreto e o Wagner Moura, só que assim, com argumentos que eu concordo com ele e eu quero saber muito a sua opinião nesse vídeo, tá? Vamos lá. É interessante a gente pegar, porque existe uma convergência de narrativas para levar o Agente Secreto como se ele fosse a última grande obra de todos os tempos. E não é verdade. É um filme chato, é um filme que não acontece nada, um filme pretensioso. Isso é o Agente Secreto. A parte boa disso é que o Wagner Moura, ele se colocou como agente do governo, né? Então ele tá bem convergente ali, pelo menos no título do filme, que a cada entrevista que ele dá, ele relembra do governo antigo fazendo uma propaganda do novo. Não tínhamos democracia, agora temos. Então ele é um agente, ele se comporta como um agente do governo. Não ele tinha pegou, cinema, agora temos. ele pegou ali o nome do filme. Não deixa de ser um agente. Agora, é normal você gostar ou não de um filme. O problema é quando você finge gostar do filme porque ali está a sua narrativa. Essa é a minha pena para vocês, progressistas, que assistem a linhagem aqui disfarçado. Tem que ser muito dodói pra se tiver minha ideologia, eu gosto. E não adianta você tentar virar a tua régua pra gente, que tem vários filmes cristãos que a gente já trouxe a crítica aqui que a gente não gostou, né? E somos cristãos, então não tenta sempre medir pela sua reguinha que cada dia tá diferente. Cada dia tá menor, uma tá maior, muda a cor, porque depende da ocasião que você muda também, né? Mas é legal a gente trazer essa crítica, porque não pode, né, criticar o filme. Não pode. Não pode. Não pode criticar o filminho do papai. Mas aqui a gente não tem essa. Então vamos lá, galera. Vamos conversar sobre o nosso querido Carlos Boyero. Mas antes, para você que busca uma oportunidade no mercado de trabalho, para você que quer crescer profissionalmente, pessoalmente, aprenda um idioma, domine o inglês. Você vai estar na frente de muitas pessoas. Nós abrimos a primeira turma em parceria aqui com o professor Júnior Silveira, a turma da Linhagem Geek. Então, se você quer fazer um inglês de qualidade com certificação do MEC, dê uma oportunidade para o professor Júnior Silveira. No primeiro link aqui na descrição você já cai direto no portal e usando o nosso cupom você ganha 20% de desconto. Aulas totalmente produzidas em países internacionais, aulas de conversação, diversos materiais para você finalmente dominar a língua mãe. Aprenda definitivamente a falar inglês, link aqui na descrição, tá? Vamos lá, galera. O filme brasileiro, O Agente Secreto, tinha que mudar o nome, né? Pra Agente do Governo, né? Agente do Governo. Estrelado por Wagner Moura, recebeu críticas contundentes do espanhol Carlos Boyero, do jornal El País, um texto repercutido pela imprensa internacional. O crítico descreveu o longa como, atenção, tá? Atenção para a honestidade do nosso querido Carlos Boyero. Abre aspas. Tão longo quanto pouco estimulante. É o que a gente falou, né? É a mesma impressão que nós tivemos. Exatamente. Então a gente não é louco, né? Não. Tá. E ele afirmou que a atuação de Wagner Moura não lhe causou nenhuma sensação especial. Ou ele assistiu os vídeos da Linhagem Geek incrível, né? em espanhol, Linhagem Geek, ou ele teve a mesma impressão que a gente, tá? Eu tava tendo uma conversa com o Matheus e com o Gabriel hoje aqui nos bastidores, daqueles filmes que quando estreiam eles marcam e outros fazem aquele estrago, que é o Zeitgeist, né? Um estrago positivo. Aquele estrago, aquele estrondo, né? Aquela explosão que acaba mudando até o cinema. Ele muda toda a percepção que você tem, né? Aquela explosão de impacto. E nos últimos 6 anos de linhagem, eu tava lembrando aqui, e vocês podem até comentar, que vocês acompanham a linhagem há algum tempo,
A gente tá numa safra muito pobre disso. E eu tava lembrando do início dos anos 2000, aqui com eles, pô, de 2000 até 2010, vai, uma década. Pô, a gente teve Homem-Aranha, a gente teve os X-Men, a gente teve Senhor dos Anéis, teve Matrix. A Matrix é 99, mas depois tivemos os outros. Mas conta. E aí a gente tem o Cavaleiro das Trevas. Isso eu tô falando blockbuster, porque tem muito filme ali da época do Oscar e das premiações que valia a pena você assistir. Tinha o começo da Marvel, tinha o Nolan. Último Samurai. Último Samurai. São vários. E aí, nesses últimos 6... A linhagem vai fazer 6 anos agora, né? Esse ano, né? Em dezembro. Pô, você conta numa mão só esses grandes filmes que fizeram esse estrago. Pô, você conta numa mão, cara. Você fala, pô... Aí você tem, dentro desse critério que eu adotei de filme marcante e da explosão... Explosão eu considero o Top Gun, o Maverick. Nesses 6 anos. Tomara que esse ano tenhamos né? Tomara. Mas aí tivemos filmes marcantes, como a Barbie, né? Aí, né? Que teve aquela discussão. Teve Deadpool e Wolverine. Deadpool e Wolverine, tem uma Homem-Aranha 3, mas... A diferença, né? E esse filme do Wagner Moura, ele entra justamente... É um filme zero emoção, zero impacto, zero tudo. Zero o impacto de atuação do Wagner Moura. Zero. Tudo zero, sabe? Você tem uma produção boa, você tem um figurino legal, você emula bem ali a década de 60, 70 ali. Mas é só isso. O filme não tem nada. Você sai do filme, e aí eu coloco muitos filmes aí de premiações. Não é só, e aqui eu vou até fazer uma defesa, não é só o Agente Secreto. Tem muitos filmes que estão participando de premiações que você entra assim e você sai assim. Aí você fala, tá, o que que é? É uma mensagem. Porque é sempre o cacete da mensagem. Tem que ter uma mensagem. O filme tem que ter uma mensagem política atrelada pra dar um recado pro público pra falar, olha, você tem a sua responsabilidade como cidadão. E isso ninguém aguenta mais, pô. A gente quer ver uma boa história, uma história emocionante, que você consiga chorar, que você fique eletrizado na cadeira, que você tenha um impacto com a atuação. Você fala, caramba, você acredita naquele personagem, você fala, caramba, que atuação. Por exemplo, a atuação da esposa do Hamnet, caramba, é uma baita atuação. Incrível. Você fala, porra, mas que atuação brilhante, ela ganhou o BAFTA. Ganhou o Globo de Ouro também. Ganhou o Globo. Eu falei, não tem como tirar dela. Eu falei assim, meu, que atuação boa, né? E o Wagner Moura é um cara, é um é aquela linha, mas retíssima. Sem nuance. Não tem nenhuma ondulação, Zero. nem pra cima nem pra baixo. É que... Pilotaço. E assim, e aí impressiona como os outros, as pessoas têm a possibilidade de ser vendido. De achar que aquilo... Nossa, Wagner Moura... Você sai do filme 2 dias, você esquece do filme. Você nem lembra do Wagner Moura. Parece que é uma novela, o Wagner Moura. Sabe a novela que aquele mesmo cara faz ele mesmo sempre? Pô, assim, não dá pra entender. Aliás, dá, e é até triste. Porque essa mesma galera fala que a turma da direita não sabe nada de arte. E os caras se vendem pra ideologia deles e fingem fazer uma crítica honesta. É muito triste, pô. Na avaliação de Boiero, ele declarou, abre aspas, não há nada no filme que me perturbe ou me distraia. Concordo plenamente, tá? Sim. Indicando total distanciamento emocional da obra. Ele também escreveu que a narrativa lhe pareceu arrastada e sem força dramática, reforçando a percepção de que o filme não consegue envolver o espectador ao longo de toda a sua duração. Filme sonolento, né? Sonolento, cansativo. Monocórdico. Né? Sabe? Pastilha? Sobre a performance de Moura, o crítico reconheceu o seguinte: o ator tem certa presença. Isso aqui a gente trouxe também, tá? O Wagner Moura, ele tem sim presença de tela. Tem. E tem talento também. Ele atua com naturalidade, Sim. mas avaliou que o resultado da performance é limitado. Segundo ele, trata-se de uma interpretação sóbria, porém incapaz de gerar impacto ou destaque dentro da história. Pra mim,
O personagem que se destaca nessa história se chama Dona Sebastiana. É isso. Dona Sebastiana se destaca. Agora, o Marcelo, de Wagner Moura, é um personagem sem sal, sem açúcar, sem carisma, sem brilho, sem nada. E o personagem da vida do Wagner Moura, vocês sabem muito bem qual que é, né? Vocês sabem muito bem qual que é, e nunca a história tá escrita. A história tá escrita, por mais que ele tente renegar isso. A história tá escrita. E só que existe sim um movimento muito claro político, tá? Organizadíssimo pra impulsionar o Wagner Moura nesse Oscar, tá? E aí eu já tô extrapolando o nível BR. Pra mim é BR mais progressismo mundial, tá? Porque a mensagem é uma mensagem que você consegue aplicar no seu país. Então, por exemplo, você tem muitos críticos lacrates, grande maioria lacrate na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e todos se compadecem desse discurso do Wagner Moura. Então, estrategicamente, o agente secreto e o discurso do Wagner Moura são muito alinhados. É uma estratégia muito bem feita, tá? Por parte do progressista, tá? Eles elegeram Wagner Moura pra ficar ao lado do Pedro Pascal. São os dois latinos representantes da imigração que vão lutar contra o imperialismo dos Estados Unidos, querendo o socialismo, mas morando nos Estados Unidos, que é livre. Então é isso, o Wagner Moura ele conseguiu esse lugar como artista / militante nos Estados Unidos, pra sempre ficar militando sobre a sua própria causa. Qualquer entrevista que ele der, ele vai lembrar do Bolsonaro, né? E não... Eu acho que eu tenho a liberdade de pensar que talvez tenha sido um acordo, né? Quando eu der entrevista, eu falo do governo, né? Por isso que eu dou o apelido carinhosamente de agente de governo, porque a cada entrevista que ele dá, ele não fala sobre o filme, ele fala sobre o Bolsonaro. Então, assim, é muito claro pra mim que houve uma conversa, na melhor das hipóteses. Então, isso acaba enchendo o saco. O cara não fala nada do filme. Pô, mas teve uma história legal nos bastidores. Não, é o Bolsonaro. É o Bolsonaro. Pô, já foi, pô. Você tá aí no governo 4 anos, você não falou nada do que tá acontecendo. E aumenta. Agora tem um imposto no celular aí, hein? Opa! Nos eletrônicos. Opa. Mais um aí, hein? Mais um aí pra turma. Então é muito legal ver o mundo descolado que os militantes vivem, mas não sei se é orgânico, né? Acho que não. E aí, galera? Coloquem nos comentários, senhor Carlos Boiero. Graças. Dê um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.